Shalom e bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso módulo dos 7 montes, dessa vez falando sobre outro importantíssimo monte, especialmente nos nossos dias, que é o monte da educação. Bom, esse monte ele abrange todos os profissionais na área de educação, ensino, aprendizagem, conhecimentos, bem como ciência, abordando também temas relacionados à saúde, natureza, higiene, medicina, engenharia, tecnologia, sustentabilidade ambiental e reino animal. É através da educação que os princípios do reino são passados de uma geração a outra. Então, um texto ali de Colossenses 2,8 é muito chave. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Até mesmo escolas ditas cristãs muitas vezes possuem metodologias e filosofias baseadas em crenças humanistas. Enquanto a filosofia humanista traz escravidão, embora apregoe liberdade, tá? Uma filosofia cristã verdadeira traz real liberdade. A filosofia da educação um dia se tornará a filosofia de governo, e isso é muito importante. E é por isso que nossas universidades são tão atacadas, nossas escolas são tão atacadas, estão criando uma geração, estão discipulando uma geração que um dia vai votar, que um dia vai se candidatar. E aí toda essa filosofia vai se tornar essa filosofia na educação hoje, amanhã se torna uma filosofia de governo. E como filosofias de homens, filosofias contrárias a Cristo, elas produzem escravidão. Esse é o fruto que você tem no final de um processo de educação distorcido e numa consequente implantação de um sistema político, baseado nessas filosofias. O fruto vai ser escravidão, morte, destruição. Benjamin Franklin dizia: a tirania é resultado da ignorância. Uma nação de homens bem informados que foram ensinados a conhecer e valorizar os direitos que Deus lhes deu não pode ser escravizada. E essa talvez seja a grande diferença entre uma sociedade educada, uma sociedade discipulada em princípios bíblicos, em princípios cristãos, e uma sociedade secular, secularista ou ateísta. É que na primeira tem-se uma consciência de quem nos dá os direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a criar riqueza e manter a riqueza que você criou, é Deus e não o Estado. Numa sociedade secularista, ateísta, as pessoas acabam projetando sobre o Estado essa dádiva dos direitos, e da mesma forma que ele dá, ele pode tirar. Se é o Estado que dá esses direitos, ele pode tirar. Numa sociedade judaico-cristã, Deus dá esses direitos e o papel do Estado é servir esses direitos, proteger esses direitos. E isso faz uma diferença enorme nas políticas públicas e na mentalidade, na filosofia que esses governos vão implementar, ou os métodos que eles vão empregar para poder cumprir os seus objetivos. E a história do século XX mostra isso muito bem, com um saldo de mais de 100 milhões de mortos em países exatamente com filosofias ateístas, secularistas. Então, biblicamente, a educação é muito mais que transmitir conhecimento, é iluminar o entendimento, corrigir temperamento, formar o caráter e os hábitos, e prepara para ser útil em futuras funções. Então, na verdade, ele lapida o ser humano em todos os aspectos, de acordo com os princípios da palavra de Deus. A educação, então, lida com o homem interior, lida com o caráter, o temperamento, personalidade, princípios, valores, padrões de pensamento e também com informação necessária para você desempenhar as suas funções
seja ela qual for. Seja qual for a tua profissão, teu chamado, teu ministério, você terá passado pelo ministério de um professor, de um mestre que formou você, seja de forma formal, numa escola, numa faculdade, ou de forma informal. Um profissional passando o seu conhecimento, um profissional experiente passando, por exemplo, o seu conhecimento para outro. Então, a educação tem o sentido de derramar, mas também de extrair, ao procurar assegurar a correta aplicação do que é ensinado. Educação vem de instruir e caminhar junto, praticando. Isso é muito importante. Ali em cima a gente viu que a educação tem muito mais a ver que transmitir conhecimento. Na verdade, mexe com, ilumina o entendimento, corrige temperamento, forma o caráter e hábitos. E na cosmovisão hebraica, lembrando sempre, a Bíblia é um livro hebraico. O aprendizado só ocorre quando se tem uma experiência prática com a informação adquirida. No modelo grego, na mentalidade grega, você ouve uma informação e se considera que você aprendeu. Mas na cosmovisão hebraica, isso é só o início do processo de aprendizado. Você ouve uma informação, então você precisa praticar, você precisa pôr em prática, você precisa agir com aquela informação. E conforme você experimenta na prática a eficácia daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu, você tem uma experiência com aquilo que você ouviu, aí sim considera-se que você aprendeu. Então, aprendizado na cosmovisão bíblica, na cosmovisão hebraica, ela só vem depois que se pratica o que foi aprendido. E isso concorda com as palavras do Senhor, com as palavras dos apóstolos, que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso nos leva à educação por princípios, filosofia cristã, currículo priorizando a experiência viva do professor e metodologia que desenvolva o raciocínio criativo na aplicação dos princípios. A fortaleza espiritual nesse monte são os ferezeus. Ferezeus significa campo aberto, sem muros. Fala de uma existência desprotegida, sem cobertura, sem limites. Muros apontam sempre para proteção contra o inimigo. E conforme nós somos educados, nós somos discipulados, esses muros são construídos. Ali em Eclesiastes 10:8, a palavra diz: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Então, as pessoas, a educação, principalmente secularizada, ateísta, ela não tem limites. Na verdade, ela trabalha, ela discipula uma geração para não ter limites, para não ter muros, para fazer o que quer, para viver uma vida hedonista, para questionar todos os princípios e valores daqueles que vêm construindo ao longo dos tempos e das gerações exatamente os princípios bíblicos. E dizendo que isso é liberdade, na verdade, estão se tornando vítimas da serpente, estão sendo mordidos pela serpente, usados pela serpente. Você tira os muros, você tira a proteção contra o inimigo. A eclesia de uma cidade se reunia nas portas, junto ao muro. Sem isso, a cidade fica descoberta. Lembrando que a eclesia era aquele grupo governamental, ok? Que mais tarde Jesus vem inaugurar a sua. Lembre-se que na primeira aula desse módulo nós falamos sobre o sentido grego de eclesia, que foi a palavra que Jesus tomou emprestado para nos mostrar o que ele tinha em mente. Então, um grupo governamental que legisla sobre um território e muda a cultura de um território. Se reunia nas portas, junto ao muro, senão a cidade ficaria descoberta. Então, ferezeus são espíritos anti-edificadores. Eles resistem essa edificação que uma educação verdadeira traz. Eles trazem desânimo e atuam contra a oração e jejum, que alavanca o processo de reconstrução.
E você pode se perguntar o que a oração em jejum tem a ver com esse processo. Na verdade, o nosso espírito, o nosso coração, ele tem que ter a proeminência no processo de educação, sob pena de nossa mente ficar escravizada, de nós ficarmos escravizados numa idolatria do conhecimento e não um conhecimento ou uma educação que nos leve a manifestar mais do reino, a manifestar mais do poder e do sobrenatural do Senhor. Um exemplo da manifestação dessa fortaleza foi ali na história de Neemias. Sanbalate e Tobias, eles são exemplos daqueles que não se submetem à autoridade divina, escarnecem dos edificadores e trabalham para desmotivar os que estão construindo os muros, os que estão educando e discipulando de acordo com os princípios eternos da palavra. O Senhor promete ali em Zacarias 2,5 que Ele mesmo será um muro de fogo ao redor de Jerusalém e a glória no meio dela. Hoje nós não precisamos construir muros físicos, mas o Senhor precisa ser esse muro de fogo ao nosso redor que nos proteja do inimigo, e esse muro ele vai sendo levantado conforme o poder de Deus vai se manifestando e nós vamos aprendendo, vamos sendo discipulados a andar com o Senhor numa submissão a Ele, à Sua palavra e aos seus princípios eternos. Para a gente fechar o entendimento da oração e o jejum, na verdade, o nosso coração ele precisa ser maior que o nosso cérebro. Nosso espírito precisa ter proeminência nesse processo de educação, mais do que a nossa mente. Existem pessoas inteligentíssimas, pessoas PhDs, com uma moral totalmente distorcida, um coração que está totalmente petrificado. E a educação verdadeira, da maneira de Deus, ela trabalha tanto para quebrar o coração de pedra e nos tornar sensíveis ao mover do Espírito Santo, quanto a que o nosso cérebro aprenda as informações propriamente ditas. O principado, então, que age por trás do sistema, do monte da educação, é o espírito da Grécia. Esse espírito ele estabelece mentalidades que resistem o sobrenatural de Deus. Você vê a ação desse espírito nos próprios gregos. Os gregos adoravam o conhecimento. Mas preste muita atenção nisso. No reino de Deus, o conhecimento tem que trazer a manifestação do sobrenatural de Deus. Senão, é intelectualismo, racionalismo, mente idólatra ou simplesmente orgulho. Lembre-se que educação verdadeira no reino de Deus precisa trabalhar o espírito, o coração, tanto quanto a mente, ou mais do que a mente. A mente, ela foi criada para ser uma serva do espírito, para traduzir as coisas do espírito. E as coisas do espírito, elas vêm pelo coração. Um coração endurecido, um coração orgulhoso, um coração que não foi tratado no caráter de Cristo, na dependência do Senhor, nas coisas espirituais, não recebe revelação, e por isso a mente vai trabalhar sozinha nas suas fortalezas, muitas vezes demoníacas, para tentar substituir essa falta de revelação. E isso na vida de um cristão é perigosíssimo. A mente se torna uma senhora, ela é uma excelente serva, mas uma terrível senhora. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 8:1 que o amor edifica, e Deus derrama o amor dele no nosso coração pelo Espírito. E se o nosso coração está aberto, é sensível, se nós jejuamos e oramos e buscamos a presença do Senhor, nos abrimos para a revelação, mais importante, obedecemos, praticamos a palavra. Lembre-se que a mentalidade hebraica, ela considera aprendizado depois que você experimentou aquela palavra na prática. Então tudo isso tem a ver com crescer em amor, crescer na vida, no Espírito, crescer em comunhão com o Senhor. E 1 Coríntios 8:1, Paulo então diz que o amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. Então essa é a grande fortaleza,
Esse é o grande perigo que nós corremos no processo de educação, de discipulado, e, portanto, todo mestre, todo professor, ele precisa, na verdade, ser cheio do Espírito. Tem que ter um coração maior do que a cabeça, tem que ter um espírito mais ativo, mais ativado, mais proeminente do que o cérebro, sob pena da educação que ele vai transmitir, ensoberbecer e não quebrantar em amor. Jesus é o mestre por excelência. Na verdade, Jesus é tudo por excelência. Ele é o modelo para tudo, para todas as coisas, para todos os chamados, para todos os ministérios. E ele, como mestre de excelência, ele sempre ensinou e demonstrou o que ele ensinou. Por isso Paulo dizia: esses que estão ensoberbecidos, venham com suas palavras, enquanto eu vou vir com o Espírito. Então, conhecimento não é substituto, nunca foi substituto para o Espírito. Conhecimento teórico nunca foi substituto para experiência com Deus, revelação, comunhão com Deus, coração quebrantado e contrito, amor de Deus no nosso espírito. Por isso a educação lida com todas essas coisas. Lembre-se, lá no início nós dissemos que a educação lida com caráter, lida com a personalidade, com o temperamento, com os valores, os princípios, lida com o ser humano integral. Conhecimento vai muito, muito além. Educação vai muito além de simplesmente transmitir um conhecimento teórico. E isso tem sido resgatado pelo Senhor. Um ensino, uma educação que ative o espírito, que ative o coração, que quebrante o coração, que faça as pessoas crescerem em amor a Deus, em amor ao próximo e traga o sobrenatural de Deus. Senão é intelectualismo, é racionalismo, é uma idolatria da mente. Você sabe qual é a idolatria mais socialmente aceita na nossa geração? É exatamente essa dos professores universitários, PhDs, é a idolatria da mente, pessoas adorando a mente, adorando o conhecimento, adorando a ciência, mas é uma ciência que não leva a Deus, é um conhecimento que afasta de Deus, é um conhecimento que endurece o coração, que ensoberbece o coração, é puro orgulho humano. O conhecimento em si não é o problema. Todo conhecimento genuíno, verdadeiro, realmente científico, especialmente bíblico, ele abençoa, ele aproxima de Deus. Ele torna você uma pessoa melhor, torna você uma pessoa mais frutífera, mais próspera, mais ativa, uma pessoa também mais protegida contra os ataques e as fortalezas do inimigo. Então o problema não é o conhecimento, o problema é um conhecimento limitado e até mesmo distorcido. Um conhecimento que não lide com o coração, com o espírito, que não traga o reino, não demonstre o sobrenatural de Deus. Ele está fadado a se tornar uma fortaleza de orgulho na mente humana. Então a estratégia para esse monte é o ensino por princípios, com o objetivo de estabelecer uma cosmovisão bíblica, uma maneira de ver o mundo, de ver a vida e ver a Deus, bíblica. Esse é o eixo central de cada matéria e o que dá coesão a elas. Educar para que cada um se posicione corretamente nos 7 montes. Toda estratégia, toda visão, todo princípio que será necessário para a reforma dos 7 montes, ele vai ser passado através de educação. Por isso, a estratégia de ensinar por princípios nesse monte é tão fundamental, é tão estratégica. E, como é de se esperar, o tributo que Jesus é digno de receber nesse monte é a sabedoria. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, conhecimento sem Deus, sem temor de Deus, é orgulho. Todo grande avanço científico vem da capacidade dada por Deus de entender a sua criação, de entender as maravilhas, a complexidade da criação de Deus.
como Louis Pasteur, né, grande cientista francês que era cristão e era catedrático da Academia de Ciências de Paris, dizia: um pouco de ciência afasta de Deus, muita aproxima. Por isso, ciência verdadeira, educação verdadeira, vai aproximar de Deus, vai quebrantar o coração, vai deixar o coração humilde diante de Deus para usar o conhecimento para realmente servir a Deus e servir aos outros, e não para arrotar orgulho, arrotar esse conhecimento e, na verdade, deixar o coração ainda mais endurecido. E, obviamente, o ministério ligado, né, dos 5 ministérios, conectado com esse monte, é o ministério do mestre. Eu me lembro que eu já disse em uma das minhas aulas que quando o próprio Dr. Peter Wagner e o apóstolo Fernando Guilhem chegaram em mim para me recomissionar como mestre, eu falei: olha, eu não quero ser aqueles mestres cabeçudos, né, cheios de teologia na cabeça. Ao que o apóstolo Fernando me respondeu: quem disse que mestres bíblicos são assim? Mestre na Bíblia, ele tem que ensinar e demonstrar no Espírito o que foi ensinado. E isso nos leva à palavra profética para esse monte. Sistemas de ensino como colégios, faculdades, universidades, que serão tomados por um exército de jovens santos que amam a Deus, que guardam a sua palavra, têm comunhão com Deus, oram, jejuam, para que o seu coração seja maior do que a sua própria cabeça, do que o seu cérebro. A educação por princípios invadirá os distintos sistemas educativos, não somente em ambientes físicos, mas também através da internet. Que maravilha! Isso que você está aqui me ouvindo na internet, você está aprendendo pela internet. Eu creio que o Estudando as Escrituras é uma gotinha a mais nesse oceano, auxiliando a avançar essa educação por princípio nos nossos dias. A sociedade olhará para os princípios bíblicos de educação como a saída aos problemas morais, aos problemas com drogas e vícios pelos quais atravessam atualmente os jovens. Claro, eles são ensinados de que você não precisa ter muros, e então eles perdem o controle das suas próprias almas, do seu próprio coração, do seu próprio espírito, e acabam presas dos vícios, das drogas, dos problemas morais, do hedonismo. Na verdade, eles estão praticando os princípios hedonistas que muitas vezes eles recebem dentro de sala de aula, especialmente os jovens universitários. Que o Senhor nos dê a capacidade, a autoridade para quebrar as estruturas do príncipe da Grécia, como está profetizado ali em Zacarias. Deus colocaria inimizade entre os filhos da Grécia e os filhos de Sião. Na verdade, há uma guerra. Nossa guerra não é contra as pessoas, mas nós hoje guerreamos. Nós, filhos de Sião, aqueles que obtêm conhecimento, mas todos os dias se prostram no Monte Sião, o monte do trono de Deus, para adorá-lo, para honrá-lo, para ter comunhão com Deus através do seu Espírito. Esses são os guerreiros que Deus está levantando e posicionando para combater o sistema do príncipe da Grécia, de um intelectualismo que mata, de uma idolatria mental que afasta de Deus, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja a importância de nós casarmos conhecimento com Espírito, conhecimento com revelação, conhecimento com coração quebrantado, com adoração, com oração e jejum, conhecimento com comunhão com Deus. Senão, estamos fadados a nos tornarmos vítimas desse sistema e desse espírito da Grécia. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê um coração, um espírito maior, mais ativo, cheio de Deus, maior do que a nossa mente. E então, e só então, a nossa mente poderá cumprir o papel por qual Deus a criou,
E Deus vai dar nessa atmosfera, nessa ordem prioritária das coisas, as maiores revelações, os maiores entendimentos, as maiores tecnologias, as maiores soluções, as maiores ideias que vão, na verdade, impactar toda a vida e todos os 7 montes da sociedade. Há um mover acessível nesse tempo. Há uma atmosfera aberta e acessível nesse tempo para acessarmos soluções que o mundo ainda não viu, soluções que só existem no céu, só existem no coração e na mente de Deus e que estarão acessíveis aos filhos cheios do Espírito Santo e que então podem usar o cérebro à vontade, serão inteligentíssimos, irão descobrir as soluções para os problemas mais complexos da humanidade. Veja que na própria mentalidade hebraica já há uma predisposição para que o espírito seja maior e mais proeminente do que a própria mente. Os judeus têm até uma palavra para as ideias que surgem instintivamente, surgem por instinto, ou seja, sopradas no espírito humano, que é Parnassá. Einstein, considerado um dos maiores cérebros que já passou pela Terra, um dos maiores cientistas, se não o maior cientista de todos os tempos, ele dizia que todas as grandes teorias que ele desenvolveu, ele primeiro as imaginava, ele primeiro recebia uma intuição para depois ele usar a mente, o cérebro dele, para tentar provar aquilo que ele tinha intuído pela sua imaginação, pelo seu espírito. Tanto é que algumas dessas teorias de Einstein ele não conseguiu comprovar em vida e estão sendo comprovadas até hoje pela ciência. Por exemplo, a detecção de ondas gravitacionais. Simplesmente não existia tecnologia na época de Einstein para tentar comprovar essa teoria que ele intuiu, que veio soprada no espírito dele, como bom judeu que ele era. E somente agora, nos últimos poucos anos, 3, 4 anos, é que houve tecnologia suficiente para comprovar que, mais uma vez, Einstein estava certo na sua intuição. Intuição é um atributo do espírito. Por isso, mais uma vez, até mesmo um dos maiores cientistas de todos os tempos, tinha uma primazia pela intuição do espírito e não pelo racionalismo da mente. Então, querido, faça da sua mente uma serva do Espírito, uma serva do Espírito Santo que habita no teu espírito. Busque mais as coisas espirituais do que até mesmo conhecimento. Lembre-se que Jesus também disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Né? De forma alguma está errado examinar as Escrituras. Mas, e aí que vem o alerta, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, querido, se o teu conhecimento, se a sua busca de conhecimento não está gerando vida, não está te aproximando de Deus, para tudo, vá jejuar, orar, buscar a Deus, deixar o Espírito Santo te encher, tenha uma experiência com o Espírito Santo e então volte para os livros e depois pratique o que você aprender. Isso é educação aos olhos de Deus. Amém? Deus abençoe e nos ajude nessa jornada pelo conhecimento bíblico que vai gerar transformação.